Quando decidi colocar minha filha Sofia em aulas de música, confesso que não foi apenas pelo talento dela com o piano. Era também uma tentativa de preencher seus dias com algo bonito, que a afastasse das horas gastas em frente ao celular e a aproximasse de algo que sempre admirei, a arte. Sofia tem 17 anos, já não é mais criança, mas ainda guarda aquela doçura juvenil que me faz sorrir quando a vejo perdida em melodias que inventa no teclado pequeno do quarto. A professora foi indicação de uma amiga. Letícia é maravilhosa, paciente e apaixonada pelo que faz, me disseram. Confiei. Não imaginei que aquela decisão simples, abrir a porta da minha casa a uma estranha para ensinar música à minha filha, mudaria tanto meu mundo. Lembro-me bem do primeiro dia em que Letícia chegou. Bati os olhos nela e por um instante perdi o fôlego, mas logo me repreendi por pensar assim. Era apenas a professora de música da minha filha. Tinha os cabelos castanhos soltos, levemente ondulados, e um sorriso aberto que iluminava mais do que deveria. Carregava uma pasta com partituras, um violino preso ao ombro e uma serenidade que contrastava com a agitação que eu carregava por dentro. Boa tarde, Ana, disse ela com um aperto de mão firme, mas delicado. É um prazer conhecer você e a Sofia. Foi a primeira vez que ouvi sua voz. Havia nela um timbre doce, baixo, quase aveludado, como se cada palavra fosse uma nota cuidadosamente escolhida. Nos dias seguintes, passei a observar as aulas discretamente. Eu sempre arrumava algo para fazer na cozinha ou na sala, mas a verdade é que prestava atenção demais em cada palavra de Letícia. Ela falava com Sofia com paciência, sorria a cada progresso, e parecia se perder junto com ela na música. Às vezes, quando Sofia errava uma nota, Letícia inclinava o corpo e demonstrava no piano como deveria ser feito. Eu me pegava hipnotizada pelo movimento de suas mãos, tão firmes e ao mesmo tempo suaves. Não demorou muito para que, ao final das aulas, eu oferecesse um café. Era um gesto educado, dizia a mim mesma. Mas, no fundo, já havia um desejo secreto de prolongar aqueles momentos. Foi em uma dessas tardes que reparei melhor. Sofia tinha ido ao quarto buscar algo, e ficamos apenas nós duas na cozinha. Letícia segurava a xícara de café entre as mãos, e eu falava sobre o quanto admirava quem dedicava a vida à arte. Ela me olhou de um jeito que me desarmou. Não era um olhar comum, educado. Era intenso, como se quisesse atravessar as paredes que eu mesma ergui durante anos. Você fala como quem gostaria de ter seguido esse caminho também, disse ela, sorrindo de canto. Eu ri, meio sem graça. Talvez. Mas a vida me levou por outros rumos. Casamento, trabalho, filha, a música sempre ficou como algo distante. Letícia apoiou o cotovelo na mesa, inclinando-se levemente para mim. Nunca é tarde para se aproximar daquilo que nos move por dentro. Por dentro. Aquela frase ecoou em mim como se tivesse sido dita de propósito. Senti minhas bochechas esquentarem e desviei o olhar, mexendo nervosa na colher do café. Era ridículo pensar que uma simples conversa poderia me afetar tanto, mas era como se uma chama tivesse sido acesa. Nos dias que seguiram, comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. A forma como Letícia ajeitava o cabelo atrás da orelha, o brilho nos olhos quando falava de composições, a maneira respeitosa como olhava para mim quando nossas conversas fugiam um pouco da música de Sofia. Havia algo ali, eu sentia. Mas lutei contra. Eu era mãe, vizinha, e mulher casada até pouco tempo atrás. Não era para me deixar levar por sentimentos que poderiam destruir reputações. Uma noite, depois que Letícia foi embora, fiquei sozinha na sala olhando para o piano. Sofia já dormia, e a casa estava mergulhada em silêncio. Fechei os olhos e lembrei do sorriso de Letícia, da sua voz calma, do jeito como seus dedos dançavam sobre as teclas. Meu coração acelerou de uma forma que não sentia há anos. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance de sentir algo verdadeiro, algo que não se escondia em obrigações ou convenções sociais. Mas eu tinha medo. Medo de ser julgada. Medo de confundir admiração com desejo. Medo de que Letícia percebesse e se afastasse. O destino, porém, parecia brincar comigo. Certa tarde, choveu forte, e a energia acabou bem no meio da aula. Sofia correu para o quarto, dizendo que ia aproveitar para descansar um pouco. Ficamos só eu e Letícia na sala, iluminadas apenas pela luz suave que entrava pela janela. Ela riu da situação, e o riso dela parecia preencher cada espaço vazio da casa. Engraçado como a música continua aqui dentro mesmo quando tudo ao redor se apaga, disse, tocando levemente o peito. Eu a olhei.
E naquele instante percebi que ela não falava apenas da música. Ou talvez eu quisesse acreditar que não. Nos aproximamos sem querer. Ela se levantou para guardar algumas partituras, eu fui ajudar, e nossas mãos se tocaram de leve. Foi rápido, quase nada. Mas o suficiente para que um arrepio percorresse meu corpo inteiro. Nossos olhos se encontraram, e o silêncio se fez pesado, cheio de significados. Eu recuei primeiro, engolindo em seco. Vou preparar um chá. Com essa chuva, um café a mais não vai me deixar dormir. Ela sorriu, como se entendesse a fuga. Mas o brilho em seus olhos me seguiu o resto da noite. E é assim que começa. Não com um beijo roubado, nem com uma confissão imprudente. Mas com olhares silenciosos, gestos pequenos, e um coração que insiste em despertar quando deveria permanecer adormecido. Naquele momento, eu sabia, havia algo entre nós. Algo que não se explicava em palavras, mas que crescia a cada aula, a cada silêncio compartilhado. O amor, às vezes, não chega gritando. Ele sussurra. E, quando percebemos, já está morando dentro de nós. Ser mãe solteira nunca foi fácil. Desde que me separei, aprendi a viver entre a força que todos esperam de mim e a solidão que insisto em disfarçar. Sofia é minha alegria e também minha maior responsabilidade. Tudo o que faço pensando nela. Mas a verdade é que, depois que a casa silencia, sobra aquele vazio que ninguém gosta de admitir. Foi em meio a essa rotina que Letícia apareceu, como uma música nova que invade o silêncio quando menos se espera. Nas primeiras semanas, eu me convencia de que aquela sensação era apenas admiração. Quem não ficaria encantada diante de alguém tão apaixonada pelo que faz? Eu dizia a mim mesma que era isso, e apenas isso. Mas então havia os detalhes, sempre os detalhes. Lembro-me de uma tarde em que cheguei cansada do trabalho. Tinha esquecido de passar no mercado e estava irritada comigo mesma. Letícia já estava em casa, dando aula para Sofia, quando percebeu meu semblante abatido. Depois da aula, enquanto eu guardava alguns papéis, ela simplesmente apareceu na cozinha, abrindo a bolsa e tirando uma barra de chocolate. Você parece precisar mais disso do que eu, disse, colocando o doce sobre a mesa. Sorri sem graça, surpresa com o gesto. Não precisava, Letícia. Às vezes a gente precisa de pequenas gentilezas para lembrar que não está sozinha, respondeu, com aquele olhar que parecia enxergar além das minhas palavras. Eu não soube o que dizer. Apenas agradeci, sentindo um calor estranho percorrer meu peito. Outra vez, numa sexta-feira chuvosa, a aula terminou mais cedo porque Sofia disse estar com dor de cabeça. Eu insisti para que Letícia não fosse embora na chuva forte, e acabei preparando um chá. Ficamos na sala, as luzes baixas, ouvindo o som das gotas contra a janela. Sofia já estava deitada, e de repente percebi que eu e Letícia conversávamos como velhas amigas. Falamos sobre sonhos não realizados, sobre escolhas que a vida nos empurra a fazer. Ela contou que, quando mais nova, sonhava em viver viajando, tocando em pequenas cidades, mas acabou se fixando aqui, ensinando. E você? Perguntou, olhando diretamente para mim. Se pudesse escolher sem pensar nos outros, o que faria? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém me perguntava isso há anos. Eu acho que pintaria, confessei, rindo sem jeito. Sempre gostei de desenhar, de cores. Mas achei que não dava futuro. E depois? Sofia nasceu, o casamento, a vida. A gente vai deixando o que ama guardado na gaveta. Letícia ficou em silêncio por um momento, apenas me observando. Então, com suavidade, disse: talvez esteja na hora de abrir essa gaveta. Engoli em seco, sentindo meu coração acelerar. Havia algo na forma como ela me dizia essas coisas, como se não falasse apenas sobre pintura, mas sobre tudo o que eu escondia dentro de mim. Com o tempo, Letícia passou a fazer parte da nossa rotina de forma natural. Sofia a adorava, e eu comecei a perceber que também esperava os dias de aula, mas não apenas pela música. Era pela presença dela, pelo sorriso, pelas conversas rápidas que sempre deixavam algo em mim. Eram sempre momentos pequenos, mas carregados de algo que eu tentava não nomear. Como quando nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo tentando fechar o estojo do violino. Ou quando ela, rindo, me ajudou a alcançar uma panela no armário mais alto da cozinha, ficando próxima demais por um segundo que pareceu eterno. Ou ainda quando Sofia, distraída, comentou: Mãe, você fica mais feliz quando a professora está aqui. Aquilo me desconcertou. Ri para disfarçar, mas o comentário ecoou em mim durante dias. Eu, mais feliz.
Estaria deixando transparecer? Às noites, depois que Sofia dormia, eu me pegava sentada na cama, pensando em Letícia. Não era só sobre atração, embora eu sentisse, sim, o corpo reagir de maneiras que não sentia há anos. Era também sobre algo maior, a sensação de ser vista. De ser lembrada como mulher, e não apenas como mãe. E, quanto mais eu tentava sufocar esse sentimento, mais ele crescia em silêncio. Uma tarde de sábado, Letícia passou para deixar algumas partituras novas. Sofia tinha saído com uma amiga, e ficamos sozinhas por acaso. Eu a convidei para entrar, e nos sentamos na varanda. O sol estava baixo, pintando o céu em tons alaranjados. Conversamos sobre a infância, sobre como a música havia salvado Letícia em tempos difíceis. Eu, sem querer, falei sobre minha separação. Foi doloroso, confessei. Mas acho que foi o melhor. Eu me perdi durante o casamento. Esqueci de mim. Ela me olhou com uma intensidade que fez meu peito arder. E agora? Perguntou. Você já se reencontrou? Não consegui responder. Apenas desviei o olhar para o horizonte, sentindo as lágrimas ameaçarem. Foi então que ela pousou a mão sobre a minha, de leve, como quem diz sem palavras, não precisa falar. Ficamos assim por alguns segundos. Um silêncio cheio de significados. Eu não queria tirar a mão, mas também não tive coragem de segurar a dela. Foi nesse instante que percebi. Eu estava vivendo algo que não podia mais negar. Havia uma melodia silenciosa crescendo entre nós, nota por nota, e por mais que eu tentasse, já não conseguia fingir que não escutava. Os dias foram passando e, pouco a pouco, Letícia se tornou presença certa não apenas nas tardes de música, mas na minha vida. Eu ainda tentava me convencer de que era apenas amizade. Afinal, quantas vezes não ofereci café a vizinhos ou colegas? Mas no fundo eu sabia, não era a mesma coisa. Era o jeito como meu corpo reagia quando ela chegava. O coração acelerado quando ouvia sua voz no portão, o calor nas bochechas quando nossos olhos se encontravam. Era a vontade de prolongar qualquer conversa, mesmo que fosse sobre trivialidades, só para não precisar me despedir tão rápido. Sofia não percebia nada além da admiração pela professora. Para ela, Letícia era a mentora atenciosa que corrigia os erros no piano e elogiava cada progresso. Às vezes, minha filha ria, dizendo que eu parecia gostar mais das aulas do que ela mesma. Eu apenas sorria, tentando disfarçar. Mas havia momentos em que o disfarce se tornava quase impossível. Uma tarde, por exemplo, eu estava na cozinha preparando um bolo. Letícia, que havia terminado a aula, veio se despedir. Eu, distraída, tentei alcançar a forma no armário mais alto, e acabei me esticando além do que deveria. Ela se aproximou sem dizer nada, ficando logo atrás de mim, e pegou a forma com facilidade. O movimento foi simples, cotidiano. Mas a proximidade do seu corpo atrás do meu, o calor que senti tão perto, me deixou trêmula. Obrigada, murmurei, tentando soar natural. De nada, respondeu ela, me entregando a forma com um sorriso. Só que o sorriso tinha algo diferente. Ou talvez fosse eu que já não conseguia ver inocência em nada. Em outra ocasião, Sofia estava treinando uma música nova no quarto. Eu e Letícia ficamos na sala, conversando sobre filmes. Eu disse que gostava de dramas. Ela revelou que preferia histórias que misturassem romance e dor. É como a música, disse. As notas mais bonitas sempre carregam algo de melancolia. Aquilo me atravessou de um jeito estranho. Olhei para ela e por alguns segundos não soube o que dizer. Letícia percebeu meu silêncio e sustentou o olhar. Foi rápido, mas intenso. E eu tive de levantar, fingir que ia buscar água, só para escapar daquilo. O jogo seguia assim, aproximações, silêncios, quase gestos. Certa noite, quando Sofia adoeceu levemente com febre, Letícia se ofereceu para trazer um chá caseiro que a avó dela costumava fazer. Eu, exausta, aceitei. Ela veio até minha casa já tarde, carregando um pote com a infusão ainda quente. Enquanto Sofia dormia, ficamos na cozinha. Eu estava de moletom, descabelada, e confessei que me sentia péssima como mãe por não ter percebido antes que Sofia estava resfriada. Letícia me olhou com seriedade. Você é uma mãe incrível, Ana. Não se cobre tanto. Eu ri, nervosa. Você não sabe das vezes que erro. Ela se aproximou um pouco mais, baixando a voz. Errar não faz você menos forte. Só te torna mais humana. Por um instante, senti vontade de chorar. Ninguém me dizia aquilo há anos. Ninguém me enxergava assim. Eu respirei fundo, tentando conter as lágrimas, mas Letícia notou.
Sem pensar, colocou a mão em meu ombro. O toque foi firme, mas cheio de ternura. Obrigada, sussurrei, olhando para ela. Nosso olhar se prendeu mais uma vez. O silêncio se instalou. Era como se algo nos puxasse para mais perto. Eu quase dei um passo, quase, mas então me lembrei de Sofia dormindo no quarto, da vizinhança, das convenções. Afastei-me discretamente, mexendo na chaleira para quebrar a tensão. O tempo parecia brincar comigo. Quanto mais eu tentava evitar, mais a vida criava situações em que éramos colocadas frente a frente. Um domingo à tarde, Sofia estava em um ensaio escolar, e Letícia apareceu para devolver um livro que havia emprestado a ela. Eu a convidei para ficar um pouco, e fomos para a varanda. O sol aquecia nossas peles, e a brisa trazia cheiro de flores do jardim da vizinha. Conversamos sobre infância, sobre memórias que nos moldaram. Eu sempre me senti deslocada, confessou Letícia. Como se não me encaixasse em lugar nenhum. Só na música eu me encontrava. Eu a ouvi em silêncio, sentindo um aperto no peito. Era como se ela tivesse colocado em palavras algo que eu também sempre senti. Eu também, murmurei. Mesmo quando era casada, sentia que não pertencia àquele lugar. Eu fazia parte da vida de todo mundo, menos da minha própria. Ela me olhou com um carinho que doeu. E, mais uma vez, nossas mãos se encontraram sem querer sobre a mesa. Nenhuma de nós retirou de imediato. Ficamos ali, presas naquele contato breve, como se o mundo tivesse parado. Foi Sofia quem quebrou o feitiço ao chegar em casa, chamando meu nome. Rapidamente afastamos as mãos, cada uma fingindo estar distraída. Mas eu sabia. Ela sabia. Havia algo entre nós que não podia mais ser ignorado. Naquela noite, deitada na cama, fechei os olhos e lembrei de cada detalhe. O calor da mão dela sobre a minha. O olhar demorado. A sensação de que um passo a mais mudaria tudo. Eu queria. Queria com toda a força. Mas ao mesmo tempo, o medo me travava. Eu era mãe. Ela era a professora da minha filha. E, acima de tudo, éramos vizinhas em uma rua onde todo mundo falava de todo mundo. Era um amor em silêncio. Um amor que crescia a cada dia, escondido em gestos pequenos, em olhares contidos, em palavras não ditas. E eu já não sabia até quando conseguiria suportar sem ceder. Havia semanas que o peso do silêncio entre nós se tornará quase insuportável. A cada encontro, a cada olhar, a cada gesto contido, parecia que estávamos prestes a atravessar uma fronteira invisível. Eu fingia não perceber, mas meu corpo e meu coração já não obedeciam à razão. Foi em uma noite comum que tudo aconteceu. Sofia havia saído para dormir na casa de uma amiga, e Letícia passou em casa para deixar algumas partituras novas que prometera imprimir. Eu a convidei para entrar, como sempre fazia, e preparei café. A casa estava tranquila, iluminada apenas pela luz suave da sala. Conversamos sobre música, sobre filmes, sobre coisas simples. Mas havia algo diferente naquela noite. Os silêncios eram mais longos, os olhares mais demorados. É engraçado, disse Letícia, mexendo distraída na borda da xícara. Às vezes sinto que encontro aqui algo que não encontro em nenhum outro lugar. Senti meu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Perguntei, quase sem voz. Ela me encarou. E naquele olhar havia tudo. A amizade, a admiração, mas também o desejo contido que eu tanto tentava negar. Não houve resposta em palavras. Houve apenas um silêncio que nos envolveu, nos empurrando uma em direção à outra. Quando percebi, estávamos próximas demais. Eu sentia a respiração dela, quente, entrelaçando-se à minha. Meu corpo inteiro tremia. Tantas vezes pensei em fugir desses instantes, mas dessa vez não consegui. Dessa vez eu não quis. Nossas mãos se tocaram primeiro, como um pedido silencioso. E então, devagar, como se tivéssemos medo de quebrar algo precioso, nossos lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, tímido, quase um sussurro. Mas logo cresceu, tornando-se mais firme, mais verdadeiro. Eu senti cada parte de mim despertar, como se tivesse estado adormecida por anos. Letícia segurou meu rosto com delicadeza, e eu me entreguei. Não havia mais espaço para dúvidas, medos ou convenções. Havia apenas nós duas, naquele instante suspenso no tempo. Quando nos afastamos, nossas testas ainda encostadas, fiquei sem fôlego. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Isso é errado? Perguntei, com a voz embargada. Letícia sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de ternura. Não pode ser errado algo que parece tão certo. Eu fechei os olhos e respirei fundo,
deixando as lágrimas ameaçarem. Eram lágrimas de medo, sim, mas também de alívio. Porque finalmente eu não precisava mais fingir. Nos abraçamos, longamente, como quem se encontra depois de uma vida inteira de espera. Havia desejo ali, claro, mas acima de tudo havia cuidado. Um cuidado que me fez entender que não estávamos apenas nos entregando a uma paixão proibida. Estávamos nos entregando a nós mesmas, a chance de sermos inteiras, de sermos verdadeiras. Naquela noite, não dissemos muito. Não precisava. Ficamos na sala, de mãos dadas, conversando baixinho, rindo, e de vez em quando nos beijando de novo, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. E eu sabia, dali em diante, nada seria igual. O silêncio havia se transformado em música. E essa melodia, uma vez iniciada, jamais poderia ser interrompida. O tempo parecia brincar comigo. Quanto mais eu tentava evitar, mais a vida criava situações em que éramos colocadas frente a frente. Um domingo à tarde, Sofia estava em um ensaio escolar, e Letícia apareceu para devolver um livro que havia emprestado a ela. Eu a convidei para ficar um pouco, e fomos para a varanda. O sol aquecia nossas peles, e a brisa trazia cheiro de flores do jardim da vizinha. Conversamos sobre infância, sobre memórias que nos moldaram. Eu sempre me senti deslocada, confessou Letícia. Como se não me encaixasse em lugar nenhum. Só na música eu me encontrava. Eu a ouvi em silêncio, sentindo um aperto no peito. Era como se ela tivesse colocado em palavras algo que eu também sempre senti. Eu também, murmurei. Mesmo quando era casada, sentia que não pertencia àquele lugar. Eu fazia parte da vida de todo mundo, menos da minha própria. Ela me olhou com um carinho que doeu. E, mais uma vez, nossas mãos se encontraram sem querer sobre a mesa. Nenhuma de nós retirou de imediato. Ficamos ali, presas naquele contato breve, como se o mundo tivesse parado. Foi Sofia quem quebrou o feitiço ao chegar em casa, chamando meu nome. Rapidamente afastamos as mãos, cada uma fingindo estar distraída. Mas eu sabia. Ela sabia. Havia algo entre nós que não podia mais ser ignorado. Naquela noite, deitada na cama, fechei os olhos e lembrei de cada detalhe. O calor da mão dela sobre a minha. O olhar demorado. A sensação de que um passo a mais mudaria tudo. Eu queria. Queria com toda a força. Mas ao mesmo tempo, o medo me travava. Eu era mãe. Ela era a professora da minha filha. E, acima de tudo, éramos vizinhas em uma rua onde todo mundo falava de todo mundo. Era um amor em silêncio. Um amor que crescia a cada dia, escondido em gestos pequenos, em olhares contidos, em palavras não ditas. E eu já não sabia até quando conseguiria suportar sem ceder. Havia semanas que o peso do silêncio entre nós se tornará quase insuportável. A cada encontro, a cada olhar, a cada gesto contido, parecia que estávamos prestes a atravessar uma fronteira invisível. Eu fingia não perceber, mas meu corpo e meu coração já não obedeciam à razão. Foi em uma noite comum que tudo aconteceu. Sofia havia saído para dormir na casa de uma amiga, e Letícia passou em casa para deixar algumas partituras novas que prometera imprimir. Eu a convidei para entrar, como sempre fazia, e preparei café. A casa estava tranquila, iluminada apenas pela luz suave da sala. Conversamos sobre música, sobre filmes, sobre coisas simples. Mas havia algo diferente naquela noite. Os silêncios eram mais longos, os olhares mais demorados. É engraçado, disse Letícia, mexendo distraída na borda da xícara. Às vezes sinto que encontro aqui algo que não encontro em nenhum outro lugar. Senti meu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Perguntei, quase sem voz. Ela me encarou. E naquele olhar havia tudo: a amizade, a admiração, mas também o desejo contido que eu tanto tentava negar. Não houve resposta em palavras. Houve apenas um silêncio que nos envolveu, nos empurrando uma em direção à outra. Quando percebi, estávamos próximas demais. Eu sentia a respiração dela, quente, entrelaçando-se à minha. Meu corpo inteiro tremia. Tantas vezes pensei em fugir desses instantes, mas dessa vez não consegui. Dessa vez eu não quis. Nossas mãos se tocaram primeiro, como um pedido silencioso. E então, devagar, como se tivéssemos medo de quebrar algo precioso, nossos lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, tímido, quase um sussurro. Mas logo cresceu, tornando-se mais firme, mais verdadeiro. Eu senti cada parte de mim despertar, como se tivesse estado adormecida por anos. Letícia segurou meu rosto com delicadeza, e eu me entreguei. Não havia mais espaço para dúvidas,
medos ou convenções. Havia apenas nós duas, naquele instante suspenso no tempo. Quando nos afastamos, nossas testas ainda encostadas, fiquei sem fôlego. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Isso é errado? Perguntei, com a voz embargada. Letícia sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de ternura. Não pode ser errado algo que parece tão certo. Eu fechei os olhos e respirei fundo, deixando as lágrimas ameaçarem. Eram lágrimas de medo, sim, mas também de alívio. Porque finalmente eu não precisava mais fingir. Nos abraçamos, longamente, como quem se encontra depois de uma vida inteira de espera. Havia desejo ali, claro, mas acima de tudo havia cuidado. Um cuidado que me fez entender que não estávamos apenas nos entregando a uma paixão proibida. Estávamos nos entregando a nós mesmas, a chance de sermos inteiras, de sermos verdadeiras. Naquela noite, não dissemos muito. Não precisava. Ficamos na sala, de mãos dadas, conversando baixinho, rindo, e de vez em quando nos beijando de novo, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. E eu sabia, dali em diante, nada seria igual. O silêncio havia se transformado em música. E essa melodia, uma vez iniciada, jamais poderia ser interrompida. Depois daquela primeira noite em que nossos lábios se encontraram, tudo mudou. Não de forma brusca, não como uma revolução barulhenta, mas como uma melodia que cresce aos poucos, ganhando força a cada repetição. Letícia continuava vindo às aulas de Sofia, sorridente e profissional como sempre. Mas entre nós, cada olhar carregava um segredo. No início, me senti perdida. Quando ela chegava à minha porta, com as partituras nos braços e aquele sorriso suave nos lábios, eu não sabia como agir. Fingir que nada havia acontecido era quase impossível. O beijo ainda ardia em minha boca, a lembrança do toque de suas mãos ainda fazia minha pele formigar. Mas havia Sofia, havia a vizinhança, havia toda a vida que eu levava, e que não combinava com segredos assim. Foi justamente esse contraste que tornou cada momento roubado ainda mais intenso. A primeira vez depois do beijo aconteceu numa tarde qualquer. Sofia tinha sido convidada para estudar na casa de uma amiga e eu já me preparava para uma noite solitária. Mas Letícia apareceu com a desculpa de deixar algumas partituras. Eu sabia que era só um pretexto. Ela também sabia. Entre um pouco, Letícia, está cedo ainda, falei, tentando soar casual, mas a voz saiu tremida. Ela entrou, e nos sentamos na sala. Tentamos conversar sobre música, mas nossas palavras tropeçavam em silêncios longos. Eu sentia meu coração bater tão alto que parecia que ela ouviria. Até que, de repente, sua mão encontrou a minha sobre o sofá. Não houve hesitação. Apenas o calor da pele dela queimando a minha, e o beijo veio como se fosse inevitável. Foi um beijo diferente do primeiro, não tímido, não incerto, mas carregado de urgência, como se as duas soubessem que estavam mergulhando em algo sem volta. Quando nos afastamos, respirei fundo, encostando a testa na dela. Estamos loucas, murmurei. Talvez, respondeu, com aquele sorriso de canto. Mas não quero parar. E eu soube que não queria também. Depois desse dia, começamos a viver de brechas. Momentos roubados da rotina, como se o tempo fosse cúmplice do nosso segredo. Houve uma tarde em que Sofia saiu correndo para o quarto, dizendo que precisava entrar em uma chamada de vídeo com as colegas. Ficamos nós duas na cozinha, conversando sobre coisas banais, receitas, séries que nunca tínhamos tempo de assistir. Mas nossas cadeiras estavam próximas demais, nossos joelhos se tocavam sem querer. Eu sentia a respiração dela misturar-se à minha, e o silêncio entre uma fala e outra carregava um peso quase insuportável. Até que Letícia segurou minha mão por baixo da mesa. Foi um gesto simples, mas meu corpo inteiro estremeceu. Fiquei ali, imóvel, deixando que nossos dedos se entrelaçassem às escondidas, como duas adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Sofia poderia sair do quarto a qualquer momento, e talvez fosse justamente esse risco que tornava tudo ainda mais intenso. Em outra ocasião, inventamos um pretexto ainda mais absurdo. Letícia apareceu em casa tarde da noite, dizendo que estava trazendo um livro de música que poderia interessar a Sofia. Eu abri a porta rindo, já ciente de que era só uma desculpa. Você sabe que ela já está dormindo, não sabe? Perguntei, cruzando os braços. Eu sei, respondeu, baixando o olhar, meio envergonhada. Mas, talvez você queira ver o livro também. E antes que eu pudesse retrucar, estávamos na varanda, sentadas sob a luz fraca, falando sobre tudo menos música. A noite estava fresca,
e em algum momento nossos corpos se aproximaram tanto que já não havia distância possível. O beijo veio carregado de ternura, de uma vontade contida que finalmente encontrou espaço para se derramar. Ficamos assim por muito tempo, sem pressa, esquecendo do mundo lá fora. Esses encontros começaram a se repetir. Sempre discretos, sempre escondidos, mas cada vez mais carregados de intensidade. Havia tardes em que eu esperava ansiosa por uma mensagem dela, perguntando se poderia passar depois da aula. Havia noites em que eu me deitava sorrindo, lembrando do calor de seus lábios, do jeito como suas mãos encontravam as minhas como se fossem feitas para se encaixar. Ao mesmo tempo, o medo crescia. A cada beijo roubado, eu sentia a culpa latejar, e se Sofia percebesse? E se algum vizinho falasse demais? O que fariam comigo, com ela? Mas sempre que Letícia estava diante de mim, esse medo desaparecia. O mundo inteiro parecia se calar quando ela me olhava. Uma noite em especial ficou gravada em mim. Sofia tinha ido dormir cedo, cansada dos estudos. Letícia ficou um pouco mais, ajudando-me a organizar algumas coisas da casa. Quando terminamos, nos sentamos no sofá, e eu puxei uma manta para cobrir nossas pernas. Conversamos sobre a infância dela, sobre a minha separação, sobre feridas que cada uma carregava em silêncio. Havia uma intimidade diferente naquela conversa. Como se, mais do que amantes escondidas, fossemos duas almas que se reconheciam. Quando ela passou os dedos pelo meu cabelo, desenhando linhas invisíveis na minha pele, não resisti. Me deitei contra o ombro dela. Ficamos assim, abraçadas, em um silêncio confortável que dizia mais do que qualquer palavra. Eu não sei até quando vamos conseguir esconder, confessei, num sussurro. Ela beijou minha testa e respondeu. O importante é que agora a gente não esconde mais da gente mesma. Essas palavras me atravessaram como uma melodia perfeita. Senti meus olhos marejarem, e apertei sua mão com força, como quem promete algo sem precisar dizer. E assim seguimos, entre encontros escondidos e despedidas cheias de saudade. Cada beijo roubado era um risco, mas também um pedaço de vida que eu sentia renascer dentro de mim. Eu já não era apenas mãe, vizinha, mulher solitária. Eu era alguém que amava em silêncio, mas que, finalmente, estava vivendo. E, pela primeira vez em anos, eu não tinha medo de estar viva. Depois que nossos encontros começaram a se tornar frequentes, descobri uma nova face do amor, a clandestinidade. Amar em silêncio já era intenso, mas amar às escondidas era como viver em uma corda bamba entre o céu e o abismo. Cada toque, cada beijo roubado, trazia não só prazer, mas também o medo de sermos descobertas. Eu tentava manter a rotina como se nada tivesse mudado, mas Sofia, atenta como sempre, começou a perceber algo. No início foram apenas perguntas inocentes. Mãe, por que você sempre fica na sala quando a professora está aqui? Antes você ficava mais na cozinha. Sorri para disfarçar, fingindo naturalidade. Ah, é que às vezes quero aprender também, filha. Vai que eu descubro um talento escondido. Ela riu, satisfeita com a resposta, mas a cada dia que passava eu sentia mais dificuldade em esconder minhas reações. Era inevitável. Bastava Letícia entrar pela porta e meu coração disparava de um jeito impossível de disfarçar. Uma tarde, depois da aula, Sofia subiu correndo para atender o celular. Ficamos sozinhas na sala. O silêncio pesava, e Letícia sorriu de canto, aproximando-se. Ela desconfia? Perguntou em voz baixa. Não sei, respondi, inquieta. Mas às vezes parece que sim. Letícia acariciou de leve minha mão sobre o sofá, e aquilo me acalmou. Mas no instante seguinte ouvimos passos no corredor. Eu quase pulei de susto, afastando a mão rapidamente. Sofia entrou, distraída, falando da amiga, sem notar nada. Mesmo assim, meu coração levou alguns minutos para voltar ao ritmo normal. Os riscos não vinham apenas de Sofia. Vizinhos começaram a comentar sobre a frequência de Letícia em minha casa. No início eram observações inocentes. Essa professora de música é dedicada, hein? Está sempre aqui, disse Dona Marta, a vizinha da frente, certa manhã enquanto regava as plantas. Sorri educadamente e desconversei, mas por dentro fiquei gelada. Em ruas pequenas, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, bastava uma faísca para virar incêndio. Naquela noite, desabafei com Letícia. Eles já estão comentando, falei, andando de um lado para o outro na sala. Se alguém perceber. Ela segurou minhas mãos, firme. Ana, eu sei que é arriscado. Mas olha para mim. Esperei até que seus olhos encontrassem os meus. Vale a pena para você. Respirei fundo.
Tudo em mim gritava que o certo seria parar. Mas quando a vi ali, tão próxima, tão verdadeira, não consegui mentir. Vale, sussurrei. E a beijei como se fosse a primeira vez. Nossos encontros passaram a ser ainda mais cuidadosos. Evitávamos qualquer gesto suspeito perto de Sofia. Eu não a abraçava mais na cozinha, não segurava sua mão na sala. Em compensação, os momentos a sós se tornavam cada vez mais intensos. Era como se todo o desejo contido se acumulasse, esperando a brecha certa para se derramar. Houve uma noite em que Sofia dormiu na casa de uma amiga. Letícia apareceu, trazendo um livro como desculpa. Fechamos as cortinas, acendemos apenas a luz fraca da sala e ficamos juntas no sofá. Nossos corpos se buscavam com pressa, mas também com ternura. Conversamos, rimos, nos beijamos até o tempo desaparecer. Pela primeira vez, dormimos abraçadas, e acordei no meio da madrugada com o rosto colado ao dela, sentindo sua respiração tranquila. Era como um sonho, mas os sonhos sempre trazem o medo de acordar. Alguns dias depois, quase fomos flagradas. Sofia estava ensaiando no quarto, e eu e Letícia ficamos na cozinha. Ríamos de algo banal, quando ela se aproximou, segurando meu rosto para me beijar. Foi nesse instante que ouvimos a porta do quarto bater. O susto foi tão grande que nos separamos imediatamente. Sofia apareceu segundos depois, pedindo um copo de água. Meus joelhos tremiam enquanto servia o copo. Letícia, com uma calma fingida, falava sobre a música que Sofia estava aprendendo, elogiando seu progresso. Sofia sorriu, satisfeita, e voltou ao quarto sem desconfiar de nada. Mas quando a porta se fechou, eu me apoiei na pia, sentindo o coração disparado. Isso é loucura, murmurei, com a voz embargada. Letícia se aproximou, acariciando meu braço. Pode até ser, ela disse, baixinho. Mas é a nossa loucura. E antes que eu pudesse responder, roubou um beijo rápido, arriscado, que me fez sorrir apesar do medo. Era estranho viver assim, entre o amor e o pavor. Às vezes, me perguntava se não seria melhor colocar um fim. Mas bastava ela sorrir para mim, bastava nossas mãos se encontrarem às escondidas, para eu perceber que não conseguiria. Eu não queria parar. Cada encontro escondido se tornava um pedaço precioso da minha vida, como uma canção secreta que só nós duas conhecíamos. E, mesmo que a vizinhança comentasse, mesmo que Sofia desconfiasse, eu já não podia negar. Eu estava completamente entregue. E pela primeira vez em anos, eu me sentia feliz. Depois que quase fomos flagradas na cozinha, eu e Letícia passamos a tomar mais cuidado. Mas era inútil. Quanto mais tentávamos esconder, mais forte parecia ficar o desejo de estar juntas. O amor que nasceu em silêncio agora crescia como uma chama que nenhum vento conseguia apagar. Nossos encontros escondidos eram como refúgios. Às vezes bastava um olhar trocado em meio à rotina, e já sabíamos que, na primeira oportunidade, nos encontraríamos de novo. Era um jogo arriscado, mas irresistível. Certa tarde, Sofia saiu mais cedo para um ensaio da escola, e Letícia ficou para me ajudar a organizar umas caixas que eu guardava no quarto de visitas. Entre risadas e lembranças de coisas antigas, acabei mostrando fotos minhas da juventude, antes do casamento. Você era linda demais, ela disse, olhando uma foto em que eu sorria segurando Sofia bebê. Senti minhas bochechas queimarem. Era? Perguntei, provocando. Ela largou a foto sobre a cama, se aproximando devagar. Continua sendo. E me beijou com tanta ternura que por um instante esqueci de tudo, vizinhos, riscos, comentários. Nos deitamos entre as caixas abertas, rindo baixinho, como adolescentes. Ficamos ali, de mãos dadas, trocando beijos suaves, até o som de um carro na rua nos trazer de volta à realidade. Nos levantamos apressadas, arrumando as coisas, como se nada tivesse acontecido. Mas os sinais de perigo só aumentavam. Dona Marta, a vizinha, voltou a comentar. Uma manhã, quando fui buscar pão, ela disse: essa professora da Sofia é realmente dedicada, mas sabe, Ana, o pessoal anda reparando que ela passa tempo demais aqui. Seu tom não foi acusador, mas insinuava mais do que deveria. Senti um frio percorrer minha espinha, e apenas sorri, desconversando. Passei o dia inteiro com o coração pesado, sem saber se contava a Letícia ou não. À noite, quando ela veio, desabafei. Eles já estão comentando mais. Eu tenho medo do que podem pensar. Letícia segurou meu rosto, olhando nos meus olhos. Eu também tenho medo, Ana. Mas tenho mais medo ainda de imaginar minha vida sem você. E então me beijou, com uma força quase desesperada,
como se quisesse provar que nenhum boato poderia nos separar. Sofia também começou a demonstrar pequenas suspeitas. Um dia, durante o jantar, comentou: "A professora Letícia gosta mesmo da gente, né, mãe? Ela sempre fica além da aula." Quase engasguei com a comida. Respondi rápido: "É que nos damos bem, filha." Ela virou amiga da família. Sofia pareceu aceitar, mas seu olhar curioso me deixou inquieta. Será que ela percebia algo mais? Ou era apenas minha consciência pesada que enxergava sinais em tudo? Apesar do medo, cada momento com Letícia se tornava ainda mais precioso. Como se soubéssemos que o tempo era curto, que a qualquer instante o segredo poderia ruir. Houve uma noite em que Sofia dormiu cedo, e eu e Letícia ficamos na varanda, enroladas em uma manta para espantar o frio. A lua iluminava nossos rostos, e falamos de coisas que nunca tínhamos confessado antes: sonhos, feridas, desejos escondidos. "Eu nunca me senti tão eu mesma com alguém", disse ela, acariciando minha mão. "Eu também", respondi, com lágrimas nos olhos. "Com você, eu me sinto inteira." Nos beijamos sob a lua, como se o mundo fosse só nosso. Mas os riscos estavam sempre ali. Outra tarde, Sofia esqueceu a bolsa na sala e voltou inesperadamente no meio de uma conversa nossa. Eu e Letícia estávamos sentadas muito próximas, nossas mãos quase entrelaçadas. Quando ouvimos a porta abrir, nos afastamos num salto, e Letícia se levantou, falando rápido sobre uma partitura qualquer. Sofia olhou estranhamente para nós, mas não disse nada. Mesmo assim, fiquei gelada. Passei o resto da noite em silêncio, pensando no quanto tudo poderia desmoronar se ela descobrisse. A tensão crescia, mas junto dela, crescia também o amor. Nossos beijos se tornaram mais intensos, nossos abraços mais demorados, nossos encontros mais arriscados. Vivíamos entre o medo e a felicidade, entre o segredo e a entrega. Eu sabia que o choque viria cedo ou tarde. Mas, por enquanto, eu queria apenas aproveitar cada instante. Queria gravar na memória cada sorriso, cada olhar, cada toque. Porque, mesmo que fosse um amor em silêncio, era o amor mais verdadeiro que eu já havia vivido. O medo de ser descoberta sempre me acompanhava. Cada olhar de Sofia, cada comentário da vizinhança, cada passo inesperado no corredor fazia meu coração disparar. Eu vivia entre dois mundos, o amor secreto com Letícia e a vida de mãe dedicada a Sofia. Eu não sabia até quando conseguiria equilibrar os dois. Mas o destino, como sempre, escolheu o seu momento. Foi em uma noite de sexta-feira. Sofia havia saído com amigas para o cinema, e Letícia veio me visitar. Estávamos na sala, com as cortinas fechadas, rindo baixo de alguma lembrança boba. O vinho ajudava a soltar nossas palavras, e em algum momento ela se inclinou e me beijou. Um beijo lento, demorado, cheio da calma de quem se sente em casa. Não percebemos a porta abrir. Sofia entrou sem fazer barulho, voltando mais cedo do que eu esperava. Ficou parada por alguns segundos, nos observando em silêncio. Eu só percebi quando abri os olhos e vi sua expressão confusa. O mundo parou. Afastei-me de Letícia num salto, sentindo o sangue sumir do meu rosto. "Sofia", tentei dizer algo, qualquer coisa, mas minha voz falhou. Ela nos olhou alternadamente, os olhos arregalados. Não era raiva, nem nojo, nem tristeza. Era surpresa. Um choque silencioso. "Mãe, você e a professora." Sua voz saiu trêmula. Meu corpo inteiro tremia. Eu quis falar, mas as palavras não vinham. Eu queria me explicar, pedir desculpas, dizer que não era o que parecia, mas era exatamente o que parecia. E, pela primeira vez na vida, eu não queria mentir para minha filha. Respirei fundo, engolindo o nó na garganta. "Sim, filha." Minhas mãos tremiam. "Eu e a Letícia, estamos juntas." O silêncio foi absoluto. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte demais. Minha mente corria, imaginando todos os cenários. Sofia chorando, gritando, dizendo que nunca mais queria ver Letícia. Mas o que aconteceu foi o oposto. Ela piscou algumas vezes, tentando processar, e então, para minha surpresa, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Disse, quase rindo: "Você anda sorrindo mais, mãe. Anda leve. Eu nunca vi você assim." Fiquei paralisada. Não sabia se ria ou chorava. "Você não está brava?" Perguntei, incrédula. Sofia se aproximou, colocando a mão no meu ombro. "Claro que não. Eu só quero ver você feliz." "E se é com a professora Letícia?" Olhou para ela, sorrindo de novo.
Então fico ainda mais feliz, porque ela é incrível. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Abracei minha filha com força, soluçando contra seu ombro. Obrigada, meu amor, obrigada por me aceitar. Ela me apertou de volta, com a doçura de sempre. Você me ensinou que amor é amor, mãe. Eu não poderia pensar diferente. Quando nos separamos, olhei para Letícia. Seus olhos também estavam marejados, e ela tinha um sorriso emocionado no rosto. Aproximou-se devagar e disse para Sofia: Eu nunca quis te magoar, Sofia. Pelo contrário, você é incrível. Foi você que me trouxe até sua mãe. Sofia riu, enxugando uma lágrima. Então acho que posso dizer que ajudei sem querer. As três rimos juntas, ainda entre lágrimas. A tensão que me consumia há semanas se dissolveu naquele momento. O que eu temia como o fim se revelou como um novo começo. Nos dias seguintes, o clima em casa mudou. Sofia parecia mais leve, mais próxima de mim. Às vezes fazia pequenas brincadeiras. Mãe, não vai esquecer de convidar a professora favorita para o jantar. Ou então, quando Letícia chegava, ela piscava discretamente para mim, cúmplice do nosso segredo revelado. A aceitação dela me deu forças para enfrentar o resto. Ainda havia os vizinhos, ainda havia os comentários. Mas agora eu sabia que tinha o apoio de quem mais importava, minha filha. Uma noite, enquanto Letícia já tinha ido embora e eu e Sofia lavávamos a louça, ela me disse, com a maior naturalidade: Eu gosto de ver você assim, mãe. Parece que finalmente encontrou alguém que olha para você como você merece ser olhada. Meu coração quase explodiu de gratidão. Olhei para minha filha e sorri, com os olhos cheios d'água. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, Sofia. E ela apenas respondeu: Você sempre foi meu porto seguro. Agora é a minha vez de ser o seu. Naquela noite, deitada na cama, percebi que aquele amor em silêncio já não estava tão silencioso. Aos poucos, começava a se tornar parte da nossa vida, aceito, acolhido, vivo. E, pela primeira vez, eu me permiti acreditar que talvez, só talvez, a felicidade pudesse durar.